Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Lendo Letras. Hoje vamos falar a respeito de duas músicas muito conhecidas cujas letras escondem supostos climas para lá de sinistros e têm levantado as mais estranhas interpretações. Quase todas elas, para piorar ou para alguns para melhorar o clima macabro, fazem muito sentido. Falamos de Home by the Sea, da banda Genesis, da época do Phil Collins, e a mais do que célebre Hotel California, do Eagles. Devido a questões de direito autoral, não posso tocar as músicas aqui, mas caso você não saiba do que se trata, os links para elas estão no comentário fixado. Neste primeiro vídeo, o foco é Hotel California, e na segunda parte será analisada a letra da canção do Genesis. Hotel California foi composta por dois Dons e um Glenn. Don Felder, Don Henley e Glenn Frey, que nos anos 80 ficou famoso com a música The Heat Is On, tema do filme Beverly Hills Cop, de 1984, aqui no Brasil renomeado como Um Tira da Pesada. Glenn Frey, aliás, morreu em 2016 aos 67 anos de complicações de uma pneumonia, e Don Henley foi um dos que cantaram no funeral do amigo. Hotel California foi gravada em 1976 e lançada em maio de 1977. Em uma semana, a canção chegou ao número 1 no Hot 100 da Billboard, permanecendo nessa posição por 9 semanas. Tem uma versão acústica tocada pelos próprios Eagles, mas, sinceramente, eu prefiro 1000 vezes a versão original, com solo de guitarra no finalzinho, mas, claro, o que eu penso não faz a menor diferença no contexto geral. Existem 5 interpretações mais divulgadas da letra de Hotel California. A mais aceita diz que se trata de uma metáfora sobre o lado sombrio do chamado sonho americano, quando o personagem da música fala sobre estar preso a um hotel de luxo em Los Angeles e que esse mundo de riqueza e poder de nada acrescenta em sua vida vazia, e o que era um sonho se torna um pesadelo de excessos e loucuras. A vida de um rockstar com cada vez mais sexo e drogas e cada vez menos rock and roll. Outros dizem que se refere a questões existenciais mais amplas que não afligem apenas músicos de rock, mas qualquer pessoa. Nesse caso, a prisão seria a depressão, a baixa autoestima e algumas formas de loucura, como a esquizofrenia e personalidade fragmentada. Isso leva à terceira interpretação, de que aquilo é uma instituição psiquiátrica onde a pessoa foi internada e de onde não pode sair quando bem entender. Enfim, o que importa é o fato de que a pessoa não consegue sair desse lugar representado pelo hotel. Outras duas maneiras de se interpretar a letra falam que a referência é uma boca de fumo, ponto de venda de substâncias proibidas por lei. E também existe a interpretação mais macabra de todas, partindo direto para o sobrenatural, e nesse caso, o Hotel California é nada menos que o inferno. A seguir vamos analisar a letra e cada um que tire suas próprias conclusões e escolha uma ou mais interpretações para chamar de sua ou suas. Em primeira pessoa, a letra começa dizendo: numa estrada escura e deserta, vento fresco em meu cabelo, cheiro morno de colitas subindo no ar. Dá a entender que o sujeito está fazendo uma viagem por uma estrada, provavelmente de carro. Colitas é uma gíria no México para os botões da planta cannabis, ou seja, o cidadão estava fumando seu beck enquanto caminhava, ou mais provavelmente, dirigia. Continuando, logo à frente eu vi uma luz trêmula. Minha cabeça ficou pesada e minha visão embaçou. Eu tive que parar para passar a noite. Se o cara estava numa viagem, e agora eu não estou falando da estrada, não era só a luz que ele viu que estava trêmula. Cabeça pesada, visão embaçada também era o mínimo a se esperar na situação em que o cara se encontrava. E ele parou para passar a noite, o que metaforicamente significa que a vida cotidiana teve seu curso alterado e a pessoa não estava mais no controle do seu dia a dia. Melhor dizendo, ele enfrentava um imprevisto, algo que não tinha planejado. Lá estava ela na entrada da porta. Eu ouvi o sino dos missionários e eu estava pensando comigo mesmo: isso aqui pode ser o céu ou pode ser o inferno. Então ela acendeu uma vela e me mostrou o caminho. Uma recepcionista na porta do Hotel California pode representar muitas coisas, desde uma ilusão motivada pela fama, que faz a pessoa achar que tudo pode, que nada de mal vai acontecer. Pode ser a substância proibida na qual a pessoa vai afundando cada vez mais, ou pode ser uma entidade sobrenatural.
Em todos os casos, vai dar muito ruim. O sino dos missionários pode representar um restinho de bom senso avisando para dar o fora desse lugar enquanto é tempo, tipo, não entre aí, depois pode não conseguir sair, que inclusive é o que vai acontecer. Missionários remete à religião, então pode ser a palavra de Deus em contraponto com a ação do capiroto. Quer dizer, a pessoa sabe que vai entrar num campo de trevas, só que a lembrança das coisas boas não é suficiente e ela entra. Os que defendem a interpretação de que o hotel é o inferno se apoiam numa evidência real. A igreja satânica teve como primeiro endereço a California Avenue, em Los Angeles. Vejam que a mulher acende uma vela para mostrar o caminho. Por que não estava o local iluminado por energia elétrica? Por que não pelo menos uma potente lanterna? Porque se trata de um caminho de trevas, não se vê nada direito. Os sentidos estão turvos, o bom senso já era. Aí vem uma ponte e o refrão. Havia vozes pelo corredor, eu pensei tê-las ouvido dizer, bem-vindo ao Hotel Califórnia, que lugar encantador, que face encantadora. Há vários quartos no Hotel Califórnia, qualquer época do ano você pode encontrá-lo aqui. Metaforicamente falando, o corredor é uma imagem bem interessante. Se não houver portas nas paredes laterais, significa que a pessoa entrou num caminho sem volta, geralmente rumando na direção de um fim nada desejável. Se houver portas, elas representam as escolhas que podem ser feitas para pegar outro caminho, mas essas escolhas talvez não sejam necessariamente boas, podem até ser piores do que seguir pelo corredor. Para saber é preciso abrir as portas e entrar, ou seja, fazer escolhas. Como se trata de um hotel e como vozes são ouvidas, deduzimos que há portas de quartos e que alguns deles estão ocupados por hóspedes que dizem ser o Hotel Califórnia um lugar encantador. Tanto as drogas quanto o mal se disfarçam de coisas boas e interessantes, então vale a mesma interpretação em ambos os casos. E a face do mal geralmente é encantadora no começo. Perceba que a palavra encanto tem um significado bom e outro não bom. Pode ser quem ou o que agrada, atrai, deslumbra por suas qualidades, por exemplo, beleza, inteligência, simpatia, e pode ser também sinônimo de magia, bruxaria, feitiçaria. O hotel tem muitos quartos e funciona o ano todo, ou seja, o mal nunca descansa e o sapo vai entrando na boca da cobra. Se está curtindo o vídeo, deixe um like, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sino marcando em todas as notificações. Se quiser comentar e compartilhar, será ótimo. Continuando, sua mente é obcecada com joias da Tiffany, ela tem o gingado de Mercedes, ela tem vários belos rapazes que ela chama de amigos, como eles dançam no pátio, doce suor de verão, alguns dançam para lembrar, alguns dançam para esquecer. A coisa vai ficando mais feia. Ser obcecada por joias pode ser figurado ou literal, mas em ambos os casos é uma ilusão que se baseia em dar prioridade à riqueza material, típico da maioria das pessoas que estoura de uma hora para outra e fica deslumbrada com sucesso. Dinheiro demais não é um problema em si, até porque, em minha opinião, dinheiro nunca é demais. Mas tudo depende do uso que se faz do dinheiro. Estatisticamente, mais da metade das pessoas muito ricas acaba fazendo besteira. Mercedes, que é também um nome feminino, representa uma marca famosa de um carro caro, o que só reforça a imagem anterior. E a ginga, a dança, remete novamente ao encantamento. É a Salomé dançando para o Herodes, e muita gente sabe como aquilo terminou. Belos rapazes, que são chamados de amigos, tem a ver com relacionamentos superficiais, sexo sem compromisso ou, em uma palavra, promiscuidade. Astros do rock geralmente têm facilidade em conseguir pessoas para o seu prazer carnal, e quem cai no abuso de substâncias usa facilmente o próprio corpo como moeda de troca para conseguir mais bagulho. Suor novamente remete ou a sexo ou aos perrengues que uma overdose traz, e dançar para lembrar ou para esquecer pode significar um dos possíveis objetivos de quem afunda no vício, que é esquecer passagens ruins, traumas e coisas assim. Na terceira estrofe, seguida do refrão, a coisa descamba de vez. Então eu chamei o capitão, por favor me traga meu vinho. Ele disse, não temos essa bebida aqui desde 1969. E ainda aquelas vozes estão chamando ao longe e te acordam no meio da noite só para ouvi-las dizer, bem-vindo ao Hotel Califórnia, que lugar encantador, que face encantadora. Eles estão vivendo no Hotel Califórnia, que surpresa agradável, tragam seus álibis.
Dependendo da interpretação, o capitão pode ser o gerente do hotel, um traficante, um cafetão, as ilusões da riqueza ou o diabo. E quando se pede vinho e a resposta é que não há essa bebida, depreende-se que não há alívio na jornada, não dá para se embebedar para esquecer a roubada em que se entrou. Outra interpretação é que vinho já não é mais o suficiente, ou seja, quem é viciado normalmente precisa de substâncias cada vez mais fortes para atingir o barato pretendido. Para quem adota a interpretação satânica, 1969 é o ano em que Anton LaVey escreveu a Bíblia Satânica. As vozes continuam e sua insistência pode significar alucinações caso você compre a interpretação do hospício. O refrão é ligeiramente diferente aqui e tem uma ordem: tragam seus álibis. Um álibi é uma defesa que o réu apresenta quando pretende provar que não poderia ter cometido o crime do qual é acusado, como, por exemplo, encontrar-se em um local diferente daquele em que o crime de que o acusam foi praticado. Aqui pode ser o drogado recusando aceitar que é um dependente, com alegações de que pode largar o vício quando quiser, ou o louco que se recusa a admitir que não é mentalmente são. Na versão sobrenatural, o pecador que se justifica do que cometeu jogando a culpa das circunstâncias ou em qualquer pessoa que não seja ele mesmo. A penúltima estrofe é muito sinistra, independentemente do significado. Espelhos no teto, champanhe rosé no gelo, e ela disse: nós todos somos apenas prisioneiros aqui por nossa própria conta. E nos aposentos do mestre, eles se reuniram para o banquete. Eles esfaqueiam com suas facas de aço, mas eles simplesmente não podem matar a besta. Seja referência a sexo com espelhos de motel ou a exageros sadomasoquistas, é inegável que a massa desandou de vez. Prisioneiros por nossa própria conta não deixa dúvida, você se lascou por causa das escolhas que fez. Nesse caso, o hospício perde um pouco de sentido, já que desequilíbrio mental não é culpa da pessoa, a não ser em casos de uso de drogas causando esse problema. Não poder matar a besta é algo bem claro. Por mais que tente, o indivíduo já não consegue se livrar de seu vício, seja em substâncias ilegais, pornografia, crime, seja lá o que for. E essa jornada de terror termina mal para o eu lírico dessa letra. A última coisa que me lembro, eu estava correndo para a porta, eu tinha que encontrar a passagem de volta para o lugar onde eu estava antes. Relaxe, disse o homem da noite, nós somos programados para acolher e servir você. Você pode até registrar a saída quando quiser, mas você nunca poderá partir. Última coisa de que me lembro pode ser a perda da sanidade, da ética ou mesmo da vida. Correr para a porta é uma tentativa desesperada de reverter a situação. Voltar para o lugar de onde se estava antes, na verdade, se refere a uma situação. Era como a pessoa estava antes de as coisas saírem do controle. Esse homem da noite pode ser um vigia noturno, no caso do hospício, ou um traficante, ou uma pessoa ligada às trevas, talvez um demônio ou algo assim, dependendo de qual interpretação seja a escolhida. E o fechamento da letra fala da perda da guerra, seja para o vício, seja para a loucura, seja para o pecado. Uma coisa interessante aqui é que há uma subversão da composição musical, já que pela lógica haveria a repetição do refrão. Mas isso não acontece, há um corte brusco para o solo de guitarra nervoso e desconcertante. Talvez com o significado de que não há tempo para mais nada. A morte não avisa que está chegando, a insanidade também não. E o Hotel Califórnia destruiu mais uma vida. Obrigado por assistir até aqui na parte 2 deste vídeo Home by the Sea do Genesis. Até lá!